Olá, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo ao HD Panorama da Vida. Bom, eu sou o Hermenegildo Dumbo e eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra contigo, ok? Nós bem sabemos que hoje em dia as coisas não estão fáceis, hoje em dia nós levamos, né, de alguma forma o nosso pensamento e nós queremos saber hoje o que a palavra do Senhor diz e conforme você já viu ali, acredito eu, né, no título ou na capa, que diz assim, será que nós devemos realmente defender o Evangelho ou, de alguma forma, nós temos outra opção? Então, vamos ali. Para isso, vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo, segundo a versão 12, ok? Capítulo 4, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva, ok? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada, ok? Qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do corpo do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Okay? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Queridos irmãos, a nossa palavra hoje vai se concentrar no seguinte tema. Várias vezes nós nos levantamos como defensores do Evangelho. Várias vezes nós nos olhamos e pensamos, não, eu quero ser. Inclusive, mesmo hoje também tive um ensino acerca disso. Aprendi muito acerca também disso, porque nós somos levados a aprender. Okay? A palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é viva, ok? E se você dizer assim, não, mas então o que eu posso fazer? Será que eu digo e devo entender que é para mim, de alguma forma, é defender o Evangelho? A palavra diz, é claro que não, ok? O que nós não podemos fazer é nos envergonharmos do Evangelho. Nos envergonharmos do Evangelho como? É a gente poder estar ao lado de alguém, por exemplo, e a gente não preferir a palavra por meio ou receio de que nós sejamos julgados ou condenados ou discriminados por isso. Ok? A palavra diz assim, Jesus fala assim, se você quer me negar diante dos homens, eu me negarei diante do meu Pai. Ok? Então, toda aquela pessoa que aceita Cristo, ela é levada, é ensinada, é instruída, é ordenada a levar a palavra do Senhor até aqueles que ele considera importante. Porque Cristo é mais importante do que qualquer pessoa no mundo. Afinal de contas, nós, como pessoas de Cristo, somos a noiva dele e ele é o noivo. Então, é necessário que a gente possa entender. Mas, antes, porém, vamos fazer aqui uma recapitulação. Vamos ver assim. Bom, o que é isso que eu estou a pegar aqui? Isso aqui que eu estou a pegar são as escrituras sagradas, ok? Alguns chamam de Bíblia e nos nossos textos aqui também, na nossa capa, conforme você pode ver, aqui também está escrito de Bíblia, ok? Mas, no fundo, digamos que chama-se escrituras sagradas, ou a palavra do Senhor Jesus, ok? E o Senhor Jesus é vivo. Nós vemos isso aqui, é Deus, né? E nós vemos isso aqui em João 1:1. A palavra era, né, Deus, a palavra estava com Deus, a mesma palavra era Deus, até porque nós também lemos naquele livro de Deus que Cristo é a expressão exata daquilo que Deus é, ok? Então, não se roubou essa palavra, é este aqui. Mas por que nós temos de ler a palavra? Bom, assim conforme todo o país é regido por leis, normas e tudo mais, o homem também é regido pela palavra. Ok, entendeu? Assim conforme toda a lei, todo o país é regido por uma lei, todo cristão é regido pela palavra. Ninguém pode e ninguém consegue ser cristão somente pelas suas opiniões.
Você, podemos ir todos os dias na igreja, podemos ouvir todos os dias um pregador diferente a falar, mas enquanto a gente não tiver comunicação com esta palavra aqui, que salva, que restaura, que transforma, nós não vamos conseguir dar avante à nossa vida espiritual. Porque até que muitos confundem é o quê? Não está entrando no cristianismo, está entrando em Cristo, o corpo, aquele ânimo está alto, então pensa simplesmente dizer, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, e pensa que isso aqui é o auge daquilo que Deus quer, ou seja, é o auge do cristianismo. E isso aqui é porque talvez lhe foi ensinado que você deve desejar poder. Só que hoje o Espírito Santo, por Deus, limite leva para quê? Não deseje poder enquanto você não desejou a presença de quem te dá o poder. Não deseja ter unção de cura, unção de bênção, não sei o quê. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não tem comunhão com a palavra de Cristo. Por quê? Porque todo poder que é dado a alguém, quando aquela pessoa não tem a comunhão com aquele, né, não recebeu uma instrução de comunhão de usá-lo, aquela pessoa acaba se perdendo. Quantas pessoas, existem testemunhos de quantas pessoas no mundo já receberam poder, já receberam, curaram muitas pessoas, uau, que maravilha, fizeram muitas coisas, uau, que maravilha, mas que de alguma forma depois de morrer foram para o inferno. Não? Quantas pessoas? Porque o Senhor quer intimidade. O bloco, o nível mais alto com Deus é intimidade. Não, não vamos nos enganar. Não vamos só olhar para alguém a fazer poder, por exemplo, e a gente só querer desejar poder. Não faça isso, irmão. Sim, nós claramente vamos desejar poder. Claramente vamos querer. Nós vamos querer aquele que dá poder. Aquele que nos dá, aquele que nos amadurece espiritualmente. Aquele que sustenta a cada dia. Nós temos que aprender a abandonar o pecado. E todas essas coisas, o caminho é regido pela palavra. O caminho que nós trilhamos, que o cristão trilha, ela é regida pela palavra. Então, nós devemos saber que é por intermédio disso que nós nos mantemos santos, que nós nos fugimos do mal, que nós nos apartamos daquilo. E esta palavra aqui não é simplesmente para a gente olhar como mais uma escritura sagrada, porque nós temos verificado, às vezes acabamos mas tanto estudando aquilo que Deus é, que a gente esquece de viver. Porque, na verdade, meus irmãos, Deus não é para ser estudado. Não, Deus não chama ninguém para estudá-lo. Deus nos chama, e presta bem atenção nisso aqui, Deus nos chama para que possamos viver nele. Deus nos chama para que possamos lhe conhecer vivendo. Não é você sentar numa carteira, aprender a escrever só. Não. Isso é bom, isso é bonito, você saber sobre todas as histórias. Não, porque este veio dali, aquele veio dali. Isso aqui é bonito, mas Deus nos chama para quê? Sim, me conheçam, porque Deus não é para ser estudado. Deus é para ser vivido, ok? Nós temos que viver em Deus. Nós temos que experimentar Cristo em nós. Nós temos que aprender que quanto mais a gente mergulha nisso, se alimenta, porque essa escritura sagrada não é para ser estudada tipo ciência. Isso aqui é para a gente poder nos alimentar, comer deste rolo. Nós temos que comer deste rolo. Irmão, você não pode. Irmão, se você sente que não, eu faço, eu sou cristão, não sei o quê, e você não lê essa escritura, você não consegue dominar a escritura, você não consegue explicar com um pouco sobre aquilo, não defende a tua fé com base na escritura, irmão, desculpa, mas desculpa mesmo, mas alguma coisa, ok? Alguma coisa tem que ser mudada em ti, por quê? Porque todo cristão precisa da palavra. Todo cristão precisa da palavra. E quem não aplica a palavra, quem não lê a palavra, acaba cometendo. Yara! Yeah. Então, toda aquela pessoa que de alguma forma precisa defender a sua fé, tem que saber que é por intermédio da palavra, ok? É lendo a palavra,
é entrando no seu momento íntimo, é deixando todas as coisas de lado, deixando seus pensamentos sobre trabalho, sobre ainda casamento, sobre outras coisas, e falar assim: agora vou entender, agora vou sentar para que eu possa compreender aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Cristo quer me ensinar, aquilo que o Espírito Santo fala por intermédio da palavra. E quando a gente tem esta palavra, quando eu e você temos essa palavra, nós acabamos ficando cheio dela. E quando, pega neste exemplo aqui. Quando uma pessoa está repleta, né? Quando uma pessoa está repleta, ela não vai mais aceitar comer qualquer coisa. Ou seja, que lhe dão, não. Mas ela vai querer que recusar porque está cheia. E da mesma forma, quando alguém está repleto da palavra, não é qualquer doutrina que lhe entra, não é qualquer ensinamento que lhe entra, que seja aí, que seja alguém que tentar vir com ensinamentos bíblicos, mas que você, por ter a revelação do Espírito Santo, gente, começaste a entender que aquilo que está a se falar, embora que ele usa bases cristãs, não faz parte do cristianismo, não faz parte da Bíblia, então você claramente tens aquele, você vai receber do Espírito Santo para discernir se aquilo que aquela pessoa está a testemunhar realmente é verdadeiro ou falso. É para da palavra. Então, mediante essa situação, a nossa vida é regida pela palavra, ok? A nossa vida é regida pela palavra. Não é só ler, mas também é praticar, ok? Não é só a gente dominar todo tipo de livros, capítulos e tudo mais, mas a gente não pratica, não. É a gente ler e a gente praticar. É a gente nos alimentarmos desta palavra. Porque a forma que você lê também determina como é que você vai aplicar. Há vezes, por exemplo, que você vai ler a palavra que é mesmo para pregar para outras pessoas. Isso aqui é você lendo a palavra com a mente de um pregador. Existem vezes que você vai ler a palavra, né, na mente de alguém que está se alimentar, como uma pessoa que precisa de alimento. Então, aquela palavra vai ser para você mesmo, vai entrar mesmo para ti. E você vai se alimentar daquela palavra, alimentando o teu espírito. Mas às vezes você também vai, por exemplo, pegar naquilo e você vai utilizar para outras coisas positivas, claramente. Então, você tem que entender essa parte aqui. Não pega qualquer palavra que seria para você e você simplesmente está a pegar, não, é mesmo aquele vizinho ali, já vai estar a sentir mesmo que aquele ali, essa palavra é para ele. Não, se pega mesmo para você, faça uma autoavaliação. Será que esta palavra, né, de alguma forma, não é para você? Será que o que a palavra está dizendo nesse texto não é o que você vive? Será que não tem nada para mudar? Ok? Então, tudo isso aqui vai ver pela palavra. E depois não só, você também tem que ter o Espírito Santo, porque a palavra até existe, mas sem o Espírito Santo não conseguimos compreender. Porque o Espírito Santo é que nos dá a verdadeira compreensão daquilo que é a palavra. Irmãos, a palavra, embora esteja escrita, né, com palavras que o homem possa entender, mas ela foi escrita de forma divina, ou seja, o entendimento dela é divino. Nem todas as coisas você vai entender conforme está. Existe uma só palavra, mas existe mais de um significado, ok? Mais de um significado. Por exemplo, o homem descreve que pessoa, por exemplo, que morre ou vive, daquela pessoa que está na terra, né? Se não estiver na terra, se já se desligou o corpo dele, do que? Assim morreu. Se ainda está na terra, ainda está vivo. Mas para Deus, nem todas as vezes que fala por exemplo, morte ou vida, fala propriamente desta terra. Tem vezes que fala daquilo que é a tua própria alma. Por quê? Porque, por exemplo, fala assim, Deus não é Deus dos vivos e Deus não é Deus dos mortos, mas sim um Deus dos vivos. Ok, pegamos essa palavra. Agora, fica aqui comigo. Vamos aqui desenrolar. Okay? Mas também, na mesma mensagem, diz assim, diz assim, Moisés, né, Abraão, esses homens da fé, para Deus, estão vivos. Só que o homem também se olha assim, não. Eu sei que esses também já morreram, mas como é que está vivo, ok? Porque na mente do homem, todo aquele que vive, talvez, é aquele que está nessa terra, mas na mente de Deus não.
Existe uma palavra, mas descreve mais de um sentido. Nós temos que dizer isso aqui. Por quê? Porque para Deus, aquele que vive, perdão, aquele que vive, ok? É aquele que está nele, ok? Todo aquele que morreu nele. Elias morreu em Deus. O profeta Elias morreu em Deus. O Moisés morreu em Deus. Não que foi arrebatado, mas outras pessoas que morreram em Deus, para Deus está vivo. Por quê? Porque tem essa intimidade, ok? Tem intimidade. Então, mas se não tiveres a compreensão, é fazer muita confusão. Se você não simplesmente estudas, por exemplo, recebes uma doutrina de que, olha, isso aqui não quer dizer que você vai lá viver, mas é outra coisa, e não tanto estudar conforme ela é, verdadeiramente, então você vai defender isso acreditando que é verdade. Mas quando você verdadeiramente busca, né, aprender do Espírito Santo, que seja no teu íntimo, e também nas pessoas que também têm intimidade com o Espírito Santo. Atenção, não é pessoas simplesmente que estudam muita palavra. Estudar muita palavra tipo, numa escola teológica. Não. Estou falando assim, pessoas que têm muita intimidade. Ok? Se ele tem, você que estudou, tem intimidade com o Espírito Santo, amém. Se não tiver, então vai naquele que ainda que não estudou em escolas teológicas, mas vive a palavra e ele recebe o entendimento puro e espiritual do Espírito Santo. Então, você recebe daquela pessoa e você acaba aprendendo, afinal, que existem linguagens que Deus fala de forma diferente. Você tem que ter a capacidade de discernir se isso aqui é dessa forma ou é desse aqui. E quem te leva, quem te dá esse discernimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que testifica, é que fala sobre a palavra, é que confirma a palavra, é que cria um impacto, ok? Por isso que a Bíblia claramente diz assim, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Muitos até querem se arrepender quando perguntam assim na igreja, falam assim, irmãos, quem quer entregar a sua vida a Jesus e, não sei, e vem aqui em frente e tudo mais, o irmão até vai, mas por que não muda? Isso aqui é uma questão simples, porque de alguma forma lhe falta ali aquilo que é a busca, aquilo que é a comunhão, o convencimento do Espírito Santo, o Espírito Santo ali, ele precisa continuar, porque vou te falar, viver em santidade. Viver em santidade só é difícil quando a pessoa procura viver de acordo com aquilo que é a sua vontade, ou seja, no seu próprio esforço. Mas quando ela está conectada ao Espírito Santo, ela se entrega, se humilha, diz, Senhor, eu sozinho não consigo viver em santidade, mas se eu for contigo, o Senhor me fará viver em santidade. Nós temos que ter esta consciência de que nós precisamos de Deus para viver em santidade. Ok? Então, visto que nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos ali, isso aqui depois poderá tratar talvez num outro tema chamado santidade, o que nós vamos aqui pegar? Não vamos fugir do nosso tema. Nós conseguimos defender o Evangelho? Bom, de alguma forma, não. Por quê? Porque o Evangelho em si, eu aprendi que o Evangelho em si, ele já autodefende-se. Okay? Tanto que até o próprio Deus fala assim, o Cristo fala assim que nenhuma palavra, né? Ainda que ele tirar alguma palavra, né? Na minha palavra, na escritura sagrada, alguém que tirar, acrescentar ou tirar uma palavra. Ok? Porque conforme nós lemos aqui, a palavra do Senhor, ela por si, ela é viva e eficaz. E é como a espada, penetrando dos gumes. Ela é afiada. E ele consegue discernir. Entra no mais profundo entre a alma e o espírito. Ou seja, ele nos separa mesmo assim, o espírito e a alma. E te mostra lá. Isso aqui é que você tem vivido no espírito. Isso aqui você é quem você é no espírito. E esta aqui, a tua alma é quem você é na alma. Então, se você acha que pode, de alguma forma, que sentes que não, a palavra é uma palavra de Deus, uma palavra indefesa, uma palavra fraca, que eu preciso sempre estar lá e comandante para poder defender, meu irmão. Eu sinto muito de informar, mas não é verdade. Ok? A palavra é poderosa. Por isso que quem entra, quem recebe a palavra, ele que é transformado. Não é ele que transforma a palavra, é a palavra que nos transforma. Ok? É a palavra que ele transforma, é a palavra que te transforma, é a palavra que me transforma, é a palavra que move tudo. Então nós temos que entender.
Que não é nós que vamos olhar pela palavra do Senhor e dizemos assim, essa palavra talvez está... Ou achamos, não, essa palavra está precisando de alguém que vai defender. Não. A palavra, ela em si já se defende. E quem tentar aqui acrescentar ou remover alguma palavra vai se ver com o dono da palavra, porque a palavra do Senhor Jesus é mesmo que Ele. Ok? Ou seja, a palavra de Deus é como se fosse ou seja, é um. Então, quando Deus fala a palavra, é Deus falando. Então, nós temos que entender. Por isso que a palavra do Senhor é viva. Porque quem tem o dono da palavra é Cristo, né? As minhas palavras, quem tem da palavra é Cristo. Se o dono da palavra é Cristo e nele, para ele, por ele, nós fomos feitos. Então, nem saber, ele é vivo. Então, também não só. Veja, a palavra, né? A palavra era perto de nós. A palavra estava com Deus e é Deus. A palavra é Cristo, ok? Se Cristo é a palavra, Cristo também é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando a gente tem essas palavras, tem a pessoa de Jesus Cristo em nós e nós andamos na vida de Cristo, ou seja, nós ganhamos a vida de Cristo, nós andamos no caminho da luz, caminho certo, e nós temos em nós a verdade. Então, quando nós temos isso, nós temos que saber de uma coisa. Nós estamos no mais certo possível, na posição mais acertada possível que o homem pode estar. Então, não é que, não, epa, eu sou, por exemplo, cristianismo, eu sou cristão e porque vivo ou desfaço alguma coisa. Não, é que eu sou cristão porque a pessoa na qual eu fui feito, eu vivo nele. E viver em Cristo é muito mais do que somente ir para a igreja, somente não. É você ter Deus em ti. Ok? É Deus em ti. Porque existem várias religiões, mas ela vem por causa de quê? De crenças. Ok? Vem por causa de crenças. Mas o cristianismo, se nós irmos no profundo, nem poderíamos levar muito em consideração a questão de religião. Por quê? Porque o cristianismo é a presença, é Cristo em nós. Ok? É Cristo em nós. E se nós irmos na maioria, por exemplo, das crenças, né, das religiões, posso sempre dizer assim, fulano de tal, né, por exemplo, o Buda foi enterrado aqui, não sei o que e tudo mais. Os seus restos mortais descansam aqui. Mahatma Gandhi, não sei o que, está escrito ali, você ir na Índia, vão falar que está enterrado aqui. Mas você pode ver muita gente, mas a pessoa de Cristo vão ir para Israel e vão dizer, o resto dos mortais dele não tem aqui, não descansam aqui. Ou seja, ele nem tem lá, nem são vestidos de osso, porque até mesmo a própria roupa dele não está lá. Ok? Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência de que o nosso Cristo, ele vive, morreu uma vez, foi ressuscitado, carregou sobre todas as nossas culpas, sobre as suas pesadelas, e fomos sarados. Então, o que nós vamos fazer? Como é que acontece aquilo que você tem uma ideia e depois alguém tenta te complicar, tenta trazer ali uma coisa que não tem nada a ver com a palavra? Exatamente isso. Nós não defendemos o Evangelho, mas defendemos a nossa fé no Evangelho. Ok? Nós defendemos a nossa fé no Evangelho. Por exemplo, você é uma pessoa que crê na palavra do Senhor, que eu Cristo, e diz assim, não, né, que diz que o homem só pode casar, por exemplo, aquele que é filho dele só pode casar ou realizar atos, por exemplo, sexuais após o casamento. E chega alguém que procura te trazer uma inverdade de que não é necessariamente isso, não. Se você já vai casar com aquela pessoa, você pode simplesmente praticar e acabou, parou ali, acabou, pronto. Mas a pergunta é, isso é uma verdade? Não. Você pode, se calhar, acreditar, né? Você pode, se calhar, ouvir ele, mas não acreditar. Por quê? Porque você acredita na palavra. Se Deus fez ele, e Deus está falando uma coisa, que aquela pessoa que está falando não está falando aquela coisa, meu irmão, você não tem por que se martelar muito. A resposta é não. Por quê?
Porque Deus e você, mas sabe Deus, sim ou não? Sim. Eu não vivo em ti, eu vivo em Cristo. Cristo me fez. E Cristo é o detentor de toda a sabedoria, sim ou não? Sim. Então, mano, eu não quero complicar-me contigo. Eu vou te explicar. Não fuja, não, porque não, tipo, não vou, se eu falar, vou debater. Mano, você precisa ganhar almas para Cristo. E nem todos aqueles que vão te ouvir, nem todos aqueles que vão te ouvir vão logo acreditar. Há pessoas que estão precisando me explicar e mostrar as escrituras sagradas de que, olha, está aqui, está escrito assim, e que você, né? E ele próprio vai acreditar nisso. Porque tem mesmo, infelizmente, tem pessoas que têm atitude, ou vão ter atitude como Tomé teve. Tomé acreditou praticamente a vida toda que ele era Cristo, mas quando lhe falaram lá, ressuscitou. Também eu começar a falar, não, eu só vou mesmo acreditar se eu tocar, se eu ver, e não, já viu, toca, gente, tu já viu, aquele já não, eu tenho que tocar, tocou. Então, é para você começar a ver isso aí. É para você começar a ver isso aí. É necessário termos esta consciência de que tem pessoas que só vão acreditar quando realmente a gente lhe provar nas escrituras sagradas que está certo. Não com base naquilo só que está escrito, mas é com base naquilo que é o entendimento espiritual. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Toda pessoa que é nascida do Espírito e Espírito, ela não vai explicar as coisas com base à carne. Não vai explicar a palavra com base no entendimento da carne. Não. Tem coisas que sim, vai talvez acertar, né? Ou correlacionar com, por exemplo, com o Evangelho raso, com aquele evangelho explica onde tem muita modernidade, ou um evangelho assim, tipo, que não vem, não é espiritual. Mas é claro que normalmente a pessoa nascida no espírito vai te explicar aquilo que é espiritual, ok? Não por muito estudar, mas é a relação que tem e o entendimento que o Espírito Santo deu sobre ele, fica daquela palavra. Está entendendo? Então, nós temos que pegar essa. E tenha muito cuidado. Nós estamos praticamente terminar, mas vou deixar esse conselho aqui. Tenha muito cuidado. Várias vezes, né? Quando nós estamos a começar no Evangelho, nós pensamos, cegamente, digamos assim, até alguns conscientemente, procuram viver o Evangelho não de acordo com aquilo que Cristo pede, mas é de acordo com aquilo que Ele mentalizou de que assim é a palavra. Ok? Ok? Mas o que é mais ou menos o que isso quer dizer? Quero falar o seguinte: não venha com as tuas opiniões para falar da palavra. Não, eu acho que é assim. Não, por exemplo, você vê, no teu pensamento, por exemplo, tem alguma coisa que você acha que é assim. Mas a palavra não te confirma. Não, não venha com isso. Você tem que ter a certeza. Tem que ler, por exemplo, a palavra. Ler a palavra. Entenda a palavra, viva a palavra, para que você possa dizer assim, não, se fosse naquilo que é o entendimento carnal, o entendimento humano, seria assim. Mas quando eu comecei a viver a palavra, o Espírito Santo me levou a viver, me levou a entender de maneira certa e me levou a entender assim. Ok? Não, eu antes, por exemplo, tinha este e aquele comportamento. E eu pensava que no cristianismo, quando eu chego em Cristo, eu podia fazer as mesmas coisas quando eu fazia, quando não estava no cristianismo, estava no mundo. Mas só que eu percebi que não. Porque em Cristo não existe aquela coisa de falar, eu já sou assim. Eu já sou assim, já me encontro assim, então simplesmente vou encontrar assim. Não. Em Cristo se você quer Cristo, entra, seja moldado segundo aquilo que é o padrão de Cristo. Ok? Porque senão a tua unção vai te levar longe, mas o teu caráter vai te tirar lá. Então, não pode, de maneira nenhuma, entrar com caráter negativo e viver aquilo que é santo. Querer viver grandes coisas, mas com caráter negativo. Cedo ou tarde, você vai sair. Pode pesquisar homens de Deus ali, que de alguma forma pregaram grandes coisas, mas um dia o caráter tirou de lá.
O Senhor lhe desaprovou porque não é pelo poder que você é aprovado, é pelo teu caráter. É pelo aquilo que você é no teu coração. Então, cada dia fala, Senhor, me muda. Espírito Santo me muda, me transforma, me remova tudo aquilo quanto não dignifica o teu nome, todo o caráter negativo, transforme de maneira que possa ser de acordo com a palavra. Eu não quero mais ser aquele que eu já fui no mundo. Eu não quero pensar conforme pensei no mundo, não. Eu quero que todo o meu ser seja luz. Tal como todo o meu ser é luz, eu quero viver de acordo com aquilo que é luz. Amém? Então, defenda. Seja o defensor daquilo que é a sua fé. Não busque, não segundo aquilo que você muito estudou, mas é segundo aquilo que muito Deus te revelou. Ok? Quando muito Deus te revelar, você vai começar a entender coisas, você vai, por exemplo, acreditar em certas coisas. Que antes, por exemplo, você já vem acreditando de uma coisa, mas o Senhor vai te levar a acreditar outras coisas que vão quebrar aquele pensamento que você tinha, aquele entendimento que você tinha, falar assim, não é assim, agora que você finalmente está em mim, agora eu vou te mudar. Ok? Vou te mudar porque é assim que você entende, aquilo que é assim que você entende, aquilo que é assim que você entende. E você é muito mais do que aquilo que você fez. Entendeu? É muito mais do que aquilo que você fez. Então, pense nisso. Pense nisso. E última coisa. Quando você tiver. Existem aqueles momentos que, por exemplo, alguém fala assim: não, o homem já é pecador. Pronto. Calma aí. Para nós dizermos isso, nós temos que ir na palavra. Não é por aquilo que muitas pessoas ensinam. Não. Temos que ir na palavra. O que acontece? Pessoa que nasce, primeira coisa, os filhos são a herança do Senhor. A Bíblia não nos instrui que os filhos são pecadores, não. Os filhos são a herança do Senhor. A nossa essência é Cristo porque nele existimos. Ou seja, fomos feitos por causa dele e nele. O que acontece? Antes de Adão e Eva, de Adão pecar, Deus fez Adão e Eva na sua essência espiritual como deles. Não fez como pecador, não, fez como santos. Ok? Só que quando o pecado desceu no mundo, o pecado quando desceu no mundo, foi assim que a carne foi corrompida pelo pecado. Não foi o Espírito do Senhor, não foi porque é a alma do Senhor, não. Foi a carne que foi corrompida. É por isso que existem tantas essas lutas de quê? De carne e o Espírito, porque um é santo e outro. Bom, se você deixar viver assim, se você inclinar a tua alma para aquilo que são as coisas da carne, você vai viver as coisas da carne que não são. E muitas das coisas não são. Ok? Não é que todos os desejos da carne são maus, não. Mas o pecado é o quê? É quando você, por exemplo, não é pecado, por exemplo, você amar alguém e quiser estar com ela. Só que, para isso, a Bíblia ou a Escritura Sagrada vem nos dizer que você precisa se unir diante do altar do Senhor. Você precisa ter legalidade diante da família da companheira. Né? Nesse caso, da mulher com que você pretende, e diante do altar do Senhor, é que você realmente cumpriu com todos os regulamentos. E depois de você ter essa legalidade, é assim que você terá a chave, a porta aberta para você poder realizar tudo quanto você quer realizar. Então não é bem um pecado, mas é fazer antes do tempo. Mas existem coisas, por exemplo, que são um pecado, por quê? Porque também o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Mas o que eu quero te trazer aqui? Um bebê é a herança do Senhor. Se a herança do Senhor, quer dizer que o bebê, por ele estar a nascer, né? Por ele estar a nascer de forma carnal, ou seja, de forma humana, a natureza, isto aqui, é que é pecaminosa. Ele em si, quando estamos falando ele, estamos a falar a pessoa verdadeira. E a pessoa verdadeira não é essa que vocês estão a ver, é quem está dentro da pessoa que nasce. Ok? Então, a sua essência, alma, corpo, espírito é santa. Por quê? Porque ele não provou o pecado.
não fez, não cometeu o pecado. Por isso que se ela morrer, se ela ainda que não chegue, por exemplo, de viver, ou viver muito mais tempo, ainda que for por 5 anos, aquela pessoa, aquela criança chega de estar no trono de Deus, a viver com Deus. Por quê? Porque nela não foi vivida conscientemente algum ato de pecado. A mente dela não está aberta, de maneira que ela vivesse o pecado. Mas, se você. Mas, existem, por exemplo, também algumas que dizem, não, todos nós, não, todo ser humano já é pecador, não sei o quê. Não, temos que entender isso aqui. Você nasceu de uma raça pecaminosa. É raça, é corpo, mas a tua essência em Cristo é santa. E mesmo quando você, depois de você crescer, você tem a tua mentalidade abre. Quando a tua mente abre, você tem o poder de discernir se eu quero viver em Cristo ou não quero viver em Cristo. Né? E quando você, por exemplo, decide viver em Cristo, aquela, por causa da consciência, e talvez cometeste alguns pecados ali naquele momento. Quando você decide se converter, você decide abandonar a natureza humana que não é a tua essência, mas você ganhou por nasceres do homem e você pecares, por exemplo, naquele momento, para você assumir a tua verdadeira identidade que é filho de Deus. E por exemplo, assim, as coisas, quando alguém recebe a Cristo, as coisas velhas passam. Eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Entenda bem isso aqui, porque tem muita gente que, quer dizer, vive como um coitado. Vive como um coitado, pensando sempre, não importa se fazer, se deve fazer, não, só pecador. Você esquece da tua verdadeira essência. Da tua verdadeira essência, você esquece. Porque Cristo, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós recebemos a ideia, não só aceitamos o nosso verdadeiro ser, que é ser espiritual em Cristo Jesus, mas também como recebemos a justificação por intermédio de Cristo Jesus. Nós não somos santos, mas não é santos porque nós andamos de bem ou aquela santificação plena, conforme você imagina, não. Nós somos santos por causa da justificação, aceitamos a justificação de Cristo Jesus por nós, ou seja, aquela morte que Jesus passou, o sangue que Jesus pagou com ele, o preço dos nossos pecados, ele carregou sobre si todas as nossas transgressões, para que a verdade assim, eles, a partir do momento de agora, eles agora são santos. Eu sou pecador. Não mais ele. Por isso que quando nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso, orando, pedindo, Pai, no nome de Jesus que nós oramos, o Senhor atende e nós temos essa comunicação. Por quê? Porque Cristo nos deu aquilo que Ele é para tomar daquilo que nós somos ou fomos. Então, tem mais essa coisa aqui. E se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários. Ok? Eu não sei tudo, claramente, eu estou aprendendo, eu estou buscando, mas se essa palavra grandemente te edificou, por favor, irmãos, deixa teu like, ok? Se inscreva no canal, é muito importante. Você não imagina o quanto é importante que essa palavra se expanda para mais pessoas. Não imagina quanto é importante o teu like aqui, porque dá a entender claramente para o YouTube que este vídeo edifica pessoas. Faz a diferença na vida das pessoas. Se você faz a diferença na tua vida, então, meu irmão, não perca tempo. E busque. E deixe seu like, partilhe para mais pessoas, ok? Comenta ali aquilo que você tem de dúvida, porque, meu irmão, eu espero que o Senhor me dê sabedoria para responder aquilo que você precisa saber. E que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. Você está no HD para levar da vida. E eu, como filho de Deus, sou o irmão do trono. Shalom, Deus abençoe e até o próximo vídeo.